lugares, porque a festa de São Pedro e São Paulo, especificamente aqui no Brasil, quando o dia 29 não cai no domingo, essa festa é transferida. De modo que aqui na Igreja do Brasil, a festa de São Pedro e São Paulo é celebrada no domingo entre 28 de junho e 4 de julho. Neste ano, caiu no dia 2. Mas o que é importante não é uma questão cronológica de data. O que é importante é o testemunho corajoso destes dois apóstolos. Aquilo que Jesus dizia no Evangelho do domingo passado: não tenha medo dos homens. E eles não tiveram. Quando o poder religioso, político, queria proibi-los de falar no nome de Jesus, ele vai dizer: olha, nós temos que obedecer antes a Deus que aos homens. Não podemos nos calar diante do que vimos e ouvimos. Então, o que nós celebramos e o que fica é justamente isso: o testemunho corajoso destes dois grandes apóstolos. Nós celebramos o martírio deles, por isso a cor vermelha, o sangue que eles derramaram. Paulo foi morto a golpes de espada e Pedro foi crucificado. Ele pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, diferente do mestre. Então, martírio é isso. São pessoas que vão até as últimas consequências no testemunho da fé, no testemunho dos valores do Evangelho. Logo no início, no trecho da primeira leitura, nós vimos que o rei Herodes, aliado do poder romano, prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, às autoridades judaicas, mandou também prender Pedro. O início da igreja, os primeiros séculos, nós podemos dizer que foram anos de chumbo para a igreja. Era proibido falar do nome de Jesus, falar que Jesus é o Senhor. Por isso nós vamos encontrar nas cartas de Paulo sempre ele falando de Jesus como Senhor. Porque para os cristãos, os primeiros cristãos, as comunidades da primeira hora, Jesus que era o Senhor. E eles não abriam mão disso. Quem morreu por nós, quem deu a vida por nós é Jesus. Por isso ele é o Senhor, não é o imperador romano. E por causa disso, dessa verdade, desse testemunho, muitos cristãos foram mortos, como os apóstolos. Quer dizer, eles preferiram morrer a negar a sua fé, a sua adesão a Jesus Cristo e ao seu Evangelho. Isso é um martírio. Eles encarnaram em suas vidas aquela bonita palavra de Jesus: não existe amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. Então, com esse testemunho, com esse martírio, com o derramamento do sangue, eles deram esse testemunho. Eles deram testemunho desse amor maior, desse amor verdadeiro, desse amor concreto. Por isso que a igreja nunca pode esquecer os seus mártires. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. O sangue, o testemunho dos mártires dão credibilidade à igreja, à missão. Tertuliano, ministro do cristianismo, que não era cristão, depois, aí ele dizia assim, diante desse testemunho corajoso dos cristãos, ele dizia: vejam como eles se amam. O modo de viver dos cristãos
ele dizia: vejam como eles se amam. E o texto da primeira leitura mostra muito bem como que Deus está do lado daqueles que dão testemunho do seu amor, da sua palavra, do seu projeto. O próprio apóstolo Pedro vai reconhecer isso. Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Então Deus está sempre do lado daqueles que são fiéis a Ele, até as últimas consequências, fiéis à sua palavra, fiéis ao seu projeto. E na segunda leitura, nós vimos o testamento espiritual do apóstolo Paulo. Ele que estava preso, prestes a morrer, por volta do ano 67. Então ele escreve um testamento espiritual de sua vida a serviço do Evangelho, um caminho a ser seguido por todos nós. Ele vai dizer: estou pronto, chegou a minha hora, combati o bom combate, quer dizer, testemunhei a fé, testemunhei os valores do Evangelho, fui fiel a Jesus Cristo, terminei a corrida, conservei a fé e agora aguardo o prêmio dos justos. Quer dizer, fui fiel, conservei a fé, mesmo em meio aos tormentos, às perseguições, às incompreensões, a todo tipo de sofrimento. Eu fui fiel, não deixei de anunciar o Evangelho, não deixei de dar testemunho do Cristo vivo, do Cristo Senhor da vida, do Cristo Senhor da história. Oxalá cada uma de nós, ao final da nossa vida, pudéssemos também fazer esse testamento espiritual, apesar de todas as dificuldades, de tantos desafios, sofrimentos, calúnias, perseguições, enfim, todo tipo de dificuldade. Eu fiquei firme na fé, não desisti de anunciar e testemunhar o Evangelho, e agora eu aguardo o prêmio dos justos. Acolhamos na nossa vida, acolhamos para nós esse testamento espiritual do apóstolo Paulo. E no Evangelho vimos Jesus perguntando para os discípulos, não na questão de golpe, mas para saber um pouco assim a respeito da sua identidade. Jesus então pergunta: o que diz os homens que eu sou? Olha, uns estão dizendo que você é João Batista, outros estão dizendo que você é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então, pelas respostas a gente percebe que existia equívocos a respeito da identidade de Jesus. Simplesmente viu Jesus como um bom profeta, mas nada mais do que isso. Para os discípulos, aqui representado por Pedro, Jesus era muito mais do que um profeta. Por isso então Jesus pergunta: e para vocês, quem sou eu? E Pedro, representando a comunidade, então diz: tu és o Messias, quer dizer, o Cristo, o ungido, o escolhido, o enviado de Deus, o Filho do Deus vivo. Então, para os discípulos, Jesus é mais do que um profeta, é o Filho de Deus, o Cristo de Deus, o escolhido, o enviado de Deus, a salvação de Deus. Quem é Jesus? Para mim, os dois apóstolos, Pedro e Paulo, responderam
de modo diferente. A resposta de Pedro poderia se resumir em uma palavra: seguimento. Largou tudo para ir atrás do Senhor. E o Evangelho sublinha que foi imediatamente. Não disse a Jesus que iria pensar, fazer cálculos para ver se lhe convinha. Não apresentou desculpas para adiar a decisão, mas deixou as redes e o seguiu. Ele era pescador de Betsaida, estabelecido em Cafarnaum. Cristo lhe muda o nome e o chama Pedra, porque teria a missão de ser a pedra fundamental da futura comunidade que chamaria de igreja. Aqui veja bem, muito importante isso. Quem não está unido ao Papa não está unido à igreja, porque ele é a pedra fundamental. Pedro hoje é Francisco. Se eu não aceito Francisco, se eu não estou em comunhão com ele, uma comunhão afetiva e efetiva, então eu não posso me considerar católico. Aqui está a razão da nossa unidade com Pedro hoje. Não é uma questão de gosto, não é uma questão de simpatia. Eu simpatizo com ele, eu gosto dele, ou eu não simpatizo com ele, ou eu não gosto dele. Não é essa a questão, é uma questão de fé. Sobre esta pedra, Pedro, eu construirei a minha igreja. Então, se eu não estou unido ao Papa, sucessor de Pedro, então eu não posso dizer que sou católico. Não estou na igreja católica, porque o sinal de que eu estou na igreja católica é a minha comunhão com Pedro. Pedro hoje é Francisco. Pedro já foi Bento, Pedro já foi Paulo VI, já foi João 23, já foi João Paulo I, João Paulo II, Pio XII, Pio XI, enfim. Hoje Pedro é Francisco. Então, por isso que também no dia de São Pedro e São Paulo, a igreja celebra o dia do Papa, manifestando assim o nosso apreço, a nossa comunhão, a nossa adesão ao seu magistério, ao seu ensinamento. Nós louvamos muito a Deus pelo Francisco que ele nos deu, esse homem universal que está além das fronteiras da Igreja Católica, um homem que tem uma solicitude por todos os homens e mulheres, principalmente pelos homens e mulheres sofredores e sofredoras. Já o apóstolo Paulo, ele se resume, a sua profissão de fé em Jesus para mim, se resume numa palavra: anúncio. Paulo não responde com uma religiosidade intimista, mas com a inquietação de levar o Evangelho aos outros. Também hoje, a igreja tem necessidade de colocar o anúncio no centro, que não se cansa de repetir: ai de mim se eu não evangelizar. Cada uma que está aqui, todos nós, povo de batizados, temos que ter essa inquietação. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho, sobretudo com a vida, como Pedro e Paulo. Anunciar o Evangelho não é que nem papagaio repetindo palavras, versículos, não, mas é no dia a dia, nas pequeninas atitudes, nos pequeninos gestos, no compromisso com a justiça, no compromisso com a paz, no compromisso com a comunidade, no compromisso com a fraternidade.
é que nós vamos dizendo, respondendo quem é Jesus para mim. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Ai de mim se eu não for um Evangelho vivo, se eu não for boa notícia, porque Evangelho é isso, é boa notícia, uma notícia alegre. Ai de mim se eu não for uma boa notícia, uma notícia alegre para todos. Então, uma igreja que precisa anunciar como necessita do oxigênio para responder. Todos os cristãos e cristãs, em todos os tempos, têm a missão de continuar respondendo a essa pergunta, anunciando quem é Jesus Cristo, realmente considerando que a primeira forma de anúncio é o testemunho, a configuração da vida ao Evangelho. Nos inspiremos nos apóstolos Pedro e Paulo para crescer como igreja do segmento, como igreja missionária, humilde e aberta, que encontra a sua alegria, como diz o Papa Francisco, não nas coisas do mundo, mas no anúncio do Evangelho ao mundo. Que São Pedro dos céus interceda pelo Pedro que está na terra, Francisco. Renovemos então a nossa adesão a Jesus Cristo, a nossa fé em Jesus Cristo, e renovemos também a nossa comunhão, o nosso apreço ao sucessor do apóstolo Pedro, hoje Francisco. E hoje também aqui na comunidade nós vamos renovar o mandato dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão e dos ministros da Palavra, leitores, leitoras, dirigentes de celebração. E vamos também investir novos ministros da Palavra e novos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Ser ministro, ministra, não é privilégio, não é honra, mas é servir. É testemunhar a comunhão, é testemunhar a alegria do Evangelho, é testemunhar a alegria do discipulado, do seguimento de Jesus. Que dia bonito para vocês renovarem o mandato de vocês e também serem investidos destes ministérios. Dia muito bonito, né? Dia em que Pedro e Paulo dão testemunho da sua fé até as últimas consequências. O dia em que nós celebramos a fé, o testemunho dos apóstolos Pedro e Paulo. Isso é ser ministro, isso é ser servidor e servidora. O Deus seja louvado pelo sim de vocês.